muito bem-vindo a esse primeiro podcast do Vida na Vida, podcast com o Glaucio Neto. Eu tenho a honra, a felicidade de estrear esse programa, estrear o primeiro episódio com ele, que é pai da Julie, minha esposa, pastor, pai, marido, avô, Jandir Carlos Rissardi. Muito bom te receber aqui, sogro. Estamos aqui, juntos. Como vocês veem, ele é um homem de poucas palavras, gente. Porém, palavras muito assertivas, né? A gente tem uma pauta aqui para conversar. Ok. Vai ser um podcast onde a gente vai explorar um pouco da biografia do Jandir, falar um pouco sobre a vida dele, como que foi a trajetória dele até aqui. O senhor é curitibano, né? Nasceu em Curitiba? Não, eu nasci no interior do Paraná, no sudoeste, uma cidadezinha bem pequena chamada São João. Ah, é verdade, São João. São João, só São João, não é São João do Ivaí, não é nada, é São João. São próximo de Pato Branco, Dois Vinhos, aquela região do sudoeste. Frio. Muito frio, muito frio mesmo, para valer. O senhor é de que ano? 1964. Então, esse ano o senhor completa, a gente está em 2026, né? O senhor Vai para completa... 63 anos. Legal. Filho de... Elmo Rissardi e Eva Rissardi. Legal. Naquela época escrevia diferente o nome, né? Ou não? Porque Não. tem Rissardi que eu já vi que é com Z. Na verdade é assim. Nosso pai, ele não sabia ler, não sabia escrever. Então, quando ele ia ao cartório registrar os filhos, ele falava Rissardi. Então, tem com Z, tem com 2 S's, tem com CH, porque aí o próprio cartório escrevia, ele não sabia corrigir nem nada, então assim ficou. Ficava do jeito que o cara do cartório entendia, né? Exatamente. Muitos foram vítimas O meu é com 2 S's. Tá bom. Rissardi com I no final, né? Perfeito. É o que? Italiano? O pai italiano, a mãe polonesa. Legal. E irmão de quantos irmãos? 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Legal. Como é que foi a sua infância lá, então, em São João? Conta um pouquinho. O que o senhor fazia lá? A infância foi no interior, foi rural, né? Na lavoura, tudinho. Nossos brinquedos eram construídos por nós mesmos, então a gente teve uma infância na lavoura e financeiramente pobres, humildes de tudo, mas a união, a comunhão da família sempre teve e tudo que a gente tinha era criado e feito ali. Então, o brinquedo que nós ganhávamos era uma Kombi de plástico só no Natal. E o restante era tudo fabricado pelo pai e por nós mesmos. E qual que era a cultura lá de lavoura? O que vocês tinham lá? Plantava-se um pouquinho de tudo, que era basicamente para o nosso sustento. Então, era batata doce, macaxeira, milho, feijão, arroz, trigo, um pouquinho de cada coisa. Plantava-se num pedacinho de terra que o pai tinha e plantava também na terra dos outros, que dividia daí a colheita. Entendi. A gente trabalhava e a colheita ia meia, 1/3 para o proprietário e outra parte para nós. Legal. Hoje fala arrendamento, né? Arrendado, né? Arrendado. Aquele tempo era mais... não era arrendamento, mas era divisão, né? Você concordavam em dar a terceira parte, ou meia, dependia disso tudo. Legal. Quase uma primícia, né? Para poder... Com certeza. Era um trabalho árduo para ter o que comer. E o senhor saiu de São João quando? Rapaz, agora... Até quantos anos lá em São João? Eu fiquei lá até, eu acho, uns 13, 14 anos. E veio para Curitiba? Teve uma época que nós fomos para Guaratuba, trabalhamos lá em um restaurante com o nosso irmão, e depois viemos para Curitiba. Aí em Curitiba, o senhor conheceu a sogra? Curitiba, com 17 para 18 anos, eu conheci a Elaine, minha esposa, há 43 anos hoje, casados. E ali nós namoramos 3 meses e casamos, e estamos até hoje. Eu casei, para tu ter ideia, com 17 anos. E no cartório, tudo direitinho. Aí, como que isso acontece com D menor? O meu pai me emancipou. Eu tinha o documento de emancipação já com 13 anos de idade, 14 anos. Olha. Então, eu pude ir no cartório e casar. Qual foi o seu primeiro emprego? De carteira? Meu primeiro emprego de carteira
Foi no jornal Estado do Paraná. Olha, Eu era office boy no Estado do Paraná e na Tribuna do Paraná. Tribuna do Paraná. Trabalhei 1 ano lá. Caramba. Fui office boy, depois fui auxiliar de escritório, dentro do jornal. Aqui No em Mercedes, no bairro do Mercedes. Curitiba. Legal, perto de onde a gente tá aqui. O SBT era no mesmo lugar, tudinho. Uhum. Ali eu trabalhei por 1 ano e pouco. Que bacana, isso eu não sabia. Essa sabia. é uma história que não foi contada ainda. É, legal. Pouca gente sabe disso. sim, Pouca gente. é uma das profissões que acho que nem existe Na mais, né? época, o Paulo Pimentel, que foi o governador do estado do Paraná. Uhum. Trabalhava em frente à sala do presidente. Caramba, legal. Então tá. E aí o senhor veio para Curitiba, trabalhou, conheceu a sua esposa, Curitiba a sogra. eu trabalhava de garçom. E ali a gente se conheceu. Em um restaurante e pizzaria no Largo da Ordem. Um local. Ela era cliente lá. Ela era cliente do restaurante. O senhor lembra desse dia? Lembro tudo. Como é que foi? Conta aí. Ela estava no mezanino e eu trabalhando na parte de baixo, e ali a gente trocou os olhares, tudinho, e ali já começou a nossa trajetória. E nesse lugar eu trabalhei, o dono dali, ele me propôs no local, se eu conseguisse fazer aquele local ter movimento, ele em 1 ano me daria um percentual do local. E aí estava falido aquele lugar e eu comecei a trabalhar. Com essa idade eu já trabalhava ali pensando em fazer algo grande. E do lado tinha o Museu Guido Viaro, aonde o presidente era o Jair, não lembro o sobrenome dele agora, do museu. Então eu ia lá com ele, conversava e eu pegava o telefone e a lista telefônica dele emprestada e eu ligava para as pessoas. Caraca, as páginas amarelas. As páginas amarelas. Meu Deus. Digamos assim, eu te conhecia, o Glaucio, e eu ligava para um amigo teu e dizia que você gostaria de vê-lo no restaurante em tal dia. E todo dia tinha algo novo no restaurante. Então eu ligava para você, dizia que tinha um amigo que queria te ver e eu convencia o cara a ir no restaurante. Só que eu ainda não tinha falado contigo. Olha, o Glaucio tá te esperando quinta-feira lá, viu, 8 horas. E depois aí eu ligava pro outro falar. Eu ligava para você e a mesma coisa. Tá bom. E em 10 meses eu consegui lotar a casa. E aí eu fui com o dono e falei com ele. E ele disse, olha, você pode ir embora, que eu já tenho outro gerente no teu lugar. Nossa. E eu fiquei desempregado. Na maldade. Não digo nem maldade, mas foi uma coisa boa que aconteceu para mim. E aí eu já estava casado há 1 mês. Nossa. E eu sempre guardei moedas. Isso aí é uma trajetória minha sempre. Então eu tinha 2 potes de barro cheios de moeda, onde aquelas moedas nos sustentaram. 2 vasos de alabastro. 3 meses nós fomos sustentados pelas moedas. Nossa. E aí ali surge, quando ele me dá a demissão, ele não me paga nem a rescisão. E eu só falei uma coisa para ele, não tem problema, eu vou voltar e vou comprar esse lugar. Falou para ele? Para ele. Paulinho Bruel, advogado, muito conceituado, gente finíssima, me ensinou a trabalhar. Tanto que eu não quis nem a rescisão, porque eu aprendi a trabalhar com ele. E aí eu, na rua andando, um dia eu encontro um outro advogado e ele perguntou onde eu estava. Eu falei, estou procurando emprego, estou desempregado. E aí ele me chama e diz, então vá amanhã no meu escritório, 8 da manhã, que eu tenho algo para ti. E eu cheguei no escritório dele e ele disse, olha, está aqui a passagem para Brasília, está aqui o dinheiro para você comer e está aqui o dinheiro para você voltar se não der certo. Lá tem um emprego para você gerenciar uma pizzaria. E era dele a pizzaria? Não, de um amigo dele. Não. Era dos Abrantes. Foi praticamente o RH do cara. Antônio Abrantes. E aí eu fui para lá. Cheguei lá, tinha uma limusine me esperando na rodoviária. E eu fui para o local e lá ele estava abrindo, naquela época, um Atari. Aqueles joguinhos, né, tudinho. Atari. E as paredes todas de vidro. E ninguém conseguia limpar aquelas paredes. Isso em Brasília? Em Brasília. Eu bem raquítico, magrinho, tudinho que eu era. Eu olhei para aquilo e falei, eu limpo isso.
Aí ele olhou para mim assim, não sabia quem eu era, nem eu sabia quem ele era. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 para 18. Cara, E aí eu falei, só quero jornal e álcool. E eu peguei o jornal e álcool, e os dois, limpei aqueles vidros tudinho. Ele olhou para mim e perguntou, quem você é? Eu falei, não, eu vim fazer um teste numa pizzaria aqui. Ele disse, está empregado. Ele disse, eu sou o dono da pizzaria, você é o gerente já da pizzaria. Ele disse, mas eu não fiz o teste, você acabou de fazer o teste, ninguém conseguiu limpar e você conseguiu. resolveu problemas. Aí ele já chamou alguém e disse, dá a chave da Kombi para ele, já me deu uma Kombi na mesma hora. E o Disse, senhor sabia dirigir? eu sabia muito mal dirigir, não tinha nem carteira. Não tinha carteira, tinha Nada, carteira? nada. Eu não tinha nem idade, eu tinha 17 anos. Carteira naquela época era com 18 anos. Sim, mesmo emancipado. Mesmo emancipado naquela época. Aliás, eu não fui atrás disso para ver, Aham. então eu não posso te dar essa certeza. Uhum. Mas Não tinha carteira e tinha uma chave de Kombi na mão. a casa de Kombi, ele chama outro e diz, ó, leva em tal lugar que é lá que ele vai morar. Então ele me deu a Kombi, me deu o apartamento e me deu um salário com comissão. Eu sempre gostei de comissão. Aham. E aí eu falei para ele no outro dia, olha, só que eu sou casado. eu Pausa, essa palavra aí, grande comissão. Até hoje ele gosta de comissão. Gosto. Nunca gostei de Só salário. mudou o sentido. Nunca gostei de salário. E aí eles me deram isso e com uns 3 anos de trabalho eles chegaram e disseram, nós vamos te mandar embora que o teu salário subiu tanto que não dá mais para te pagar. Ou você arrenda a empresa. E eu falei, eu vou arrendar a empresa. E eu arrendei a empresa. E aí eu sempre fui meio olhando lá para frente, eu comprei um container de embalagens e frios. Olha só. E aí veio o governo Sarney, onde congelou tudo. Finzinho de Collor de Mello, início de Sarney. Congelou tudo. Então você não podia aumentar preço nem nada. Mas você tinha que levar o cardápio, o que você tinha, para o governo autorizar aquilo. É mesmo? Né? É. E ali eu criei a pizza. Eu tinha a pizzaria, mas eu criei a pizza. Qual pizza? A pizza, o disco de massa. E aí você falava se você queria com molho de tomate, se queria com queijo, com presunto, você ia falando. E eu ia vendendo cada produto. Então, Olha só. eu consegui ali fazer algo que ninguém conseguiu. Enquanto os outros estavam quebrando, eu estava crescendo. Prosperando. E prosperamos ali, foi a época que eu mais prosperei. Porque o meu produto, eu criei, eu inovei. Eu disse, pizza é massa. Agora você define o que você quer na pizza. Sim. E aí a gente cobrava separadamente cada item. Então, em vez de eu parar no tempo, eu evoluí. Cobrava a rodela de tomate. Do que você queria. Se queria tomate, acrescentava X%. X valor. Queria calabresa, presunto, ovos, cada item ia adquirindo um valor. Caraca, e ali foi aonde a pizzaria explodiu, foi a pizzaria que mais vendia em Brasília. Era Telepizza e o telefone, lembro até hoje, 226-2626. Liga aí. Ligou, chegou. DDD de Brasília, 61. Mas eu acho que não existe mais. Provavelmente não. E ali eu também comprei aquele lugar. Porque além deles me arrendarem, aí eu acabei comprando. E nisso, o meu irmão foi trabalhar comigo, o João. Mas, rapidinho, nessa época, a sogra estava lá já? Já estava comigo, nós estávamos casados. Sim. E aí o João foi trabalhar comigo e ele teve que voltar a Curitiba para trancar a faculdade dele que ele estava fazendo. Porque ele decidiu ficar comigo. E nisso ele passa em frente àquela pizzaria e restaurante que eu trabalhei, que eu fui mandado embora sem direito a nada. Do álcool com jornal? Em Curitiba. Curitiba, tá. Do Paulo Bruel. Aí, quando ele passa em frente, uma placa. Vende-se. Caraca, mano. Aí ele ligou para mim e eu falei, olha, entra e fala com o dono e me coloca eu e ele no telefone. Só isso que eu preciso. Não era mais o Paulo Bruel. Já era outro dono. Mas, uma conversa máxima de 10 minutos, eu falei, agora passa o telefone para o meu irmão. E eu falei para o João, ele vai te passar a chave do local e esse local já é nosso. Caramba. Isso em 1900 e quê? 1989, 89, 88, por aí. E aí eu comprei aquele lugar.
Ali Gente. estava falido de novo. Não entrava ninguém. Sim. Ficava onde? No Largo da No Largo Ordem. da Ordem. Ao lado do Museu Guido Viara. E ali nós Caramba. começamos toda a história e explodiu de novo. O local explodiu. Mas aí, o teu irmão aqui em Curitiba... Eu em Brasília. E aí, nesse meio termo, um dia eu vim para visitar e fazer a inauguração. Nós inauguramos com portas fechadas. Nós trabalhávamos de segunda a sexta com portas fechadas e a gente lotava todo dia. Justamente a porta fechada para as pessoas querer saber o que tinha. Mas para você saber o que tinha, você tinha que comprar. Para poder entrar, né? Para poder entrar. Quase ingresso. Quase ingresso. Você comprava uma comida, alguma coisa, o prato do dia, que nós criamos. Todo dia tinha um tipo de música. Por exemplo, tinha o chorinho, tinha a bossa nova, MPB. Legal. Então, todo dia tinha um estilo e alimentação Entretenimento diferente, né? Totalmente. Cardápio diferente. Diferente. E ali nós compramos. E numa vinda de Brasília para cá, eu vim de um carro Monza na época, e eu soube que tinha uma pizzaria vendendo em Campo Largo. Eu simplesmente voltei de avião. Eu troquei o Monza e mais um valor em dinheiro na pizzaria e comprei a pizzaria. Aí eu volto para Brasília, eu envio a Elaine, minha esposa, para Curitiba, o João para Campo Largo e eu fico em Brasília. 3 pizzarias rodando simultaneamente. Simultaneamente em cidades diferentes. Era o mesmo nome? O mesmo nome. Qual que era o nome? La Jennifer. E aonde a pessoa comia, digamos, em Brasília, mas ela ganhava um cartão de brinde de uma pizza em Curitiba. Olha só. Ou Campo Largo. Sim. Comia em Campo Largo e Curitiba, ganhava um cartão para Brasília. E é incrível a quantidade de pessoas que viajavam. Então a gente sempre tinha gente chegando e dizendo, olha, eu comi lá em Curitiba. E você ganhava uma pizza em Brasília. E o padrão era o mesmo. O mesmo, a qualidade é a mesma, tudo a mesma coisa. A gente padronizou, a gente criou um estilo único. Que legal. Nossa. E aí a pizzaria, foram quantos anos na pizzaria? Curitiba, Campo Largo e Brasília. Quantos anos? 10 anos. 10 anos. É. Curitiba, ela tem um diferencial. Hoje, talvez, já mudou um pouco. Mas Curitiba, para você começar a ter um nome na praça e ter clientes, precisa ter 10 anos. Ah, sim. É bem comum. Curitibano é muito exigente. Sim. Então, nós conseguimos fazer uma clientela. Sim. Isso... Mas depois teve algo assim tremendo ali, que foi... O patrimônio foi tombado. A prefeitura tombou. Sim. No Largo da Ordem, No né? Largo da Ordem. E nós acabamos perdendo tudo, porque o nosso direito a gente não teve, porque era um aluguel do prédio. Então, acabamos quebrando. Nossa. Quebramos por um pedido. Mas tudo isso tem um propósito. Sim, foi se revelar lá na frente, né? Que é Manaus. Como que foi para ir para Manaus? Manaus é um detalhe importante, é um novo capítulo na vida, que em 1995 a gente começa a ir para a igreja. Quando Como que o senhor começou a ir para a igreja? Em dezembro de 1995. Aí eu era alcoólatra e ia para a igreja. O senhor se tornou alcoólatra depois que quebrou? No finzinho de todas as coisas ali, eu já era alcoólatra. E ali eu fui para a igreja. E ali começou uma mudança de vida total. Sim. Uma mudança ali total. Mas nesse períodozinho de igreja e falência, eu fiquei doido. Como assim? Louco. Literalmente, não é uma coisa... Eu deitava na Rua 15, naquele movimento todinho, eu deitava no chão, literalmente, e eu olhava e via abelhas, via enxames de abelhas. Nossa. E eu começava a gritar ali, dizer para o povo, olha as abelhas, cuidado. Mas de uns instantes ali, daí a mente voltava ao normal. Eu simplesmente levantava e saía andando. Nossa. Eu andava 30, 40 quilômetros por dia, sem saber para onde eu ia. Porque eu não conseguia mais ver saída, ver mais nada. E um certo dia, por volta de 3 horas da tarde,
eu me vejo sentado num banco de uma igreja, no Capão da Embuia, num banco, e duas senhoras de idade, uma de cada lado. E aí, quando eu acordo de mim mesmo, Uhum. eu olho para elas e pergunto o que eu estava fazendo. E elas dizem: o senhor está aqui há mais de hora, Sentado na igreja. sentado, sem saber o que eu estava fazendo. 3 horas da tarde. É que lá tinha o culto das senhoras nesse horário. E eu ali, elas do meu lado, orando por mim. Nossa. E ali começa, então, As uma meninas nova já vida. existiam, né? As 2 filhas já existiam. Não, só a Jennifer. Só a Jennifer tinha nascido. A Juliane existia, sim, só que a Juliane era bem pequena. Bem pequena. Criança ainda, talvez 1 ano, 2 anos. Uhum. Mas ali começou uma virada. Sim. Uma virada onde eu comecei a ir para a igreja. Nossa. Começamos a ir para a igreja. E aí, como é que foi? O senhor ia pra igreja? A sogra ia junto? Eu, a princípio, mais ia a sogra, a esposa, com as filhas. Uhum. Eu ainda estava meio resistente. Sim. Mas teve um grupo de homens assim que acompanharam mesmo e me consolidaram. Eles iam na minha casa me buscar, não importava o jeito que eu estava, se eu estava bem, se eu estava bêbado ou não, mas eles me levavam à igreja e isso fez toda a diferença. E aí nós começamos a vender comida na nossa casa. Fazia comida em casa e Para vender, morava em qual bairro? para poder sobreviver, no Vila Oficinas. Uhum. Tanto que tem uma história que as filhas só souberam depois, né? Que eu fazia os pés de frango e os miúdos de frango, que naquela época vinha dentro, e a gente comia isso. Então, os pés de frango, né? Tem a história dos pés de frango. Sim, essa eu já ouvi. Que eu dizia para elas que era a melhor parte do frango. Na verdade, não era que era a melhor. Eu só tinha aquilo para dar de comer. Sim. Então, a Porque gente o frango assava vocês o assavam e frango vendiam. e vendia. E sobrava os pés. E essa foi nossa comida por muito tempo. Mas ali um dia me levaram para uma reunião de empresários, onde eu ouvi uma história que dizia sobre a vaquinha que não tinha mais nada e na história disso, mate a vaquinha. E eu e a Elaine, a esposa, entendemos que a vaquinha era as marmitas, era o que nós estávamos fazendo que a gente tinha que matar. E ali matamos a vaquinha. Nossa. Matamos a vaca e não sabíamos o que fazer. Mas o meu irmão já estava, então, em Manaus, o João, gerenciando pizzaria. Mas ele foi, tipo, tentar a vida em Ele Manaus. veio, E aí ele me chama, me faz um convite para vir. Durante 1 ano, eu falei para ele que eu não viria para essa terra de jeito nenhum, para Manaus. Uhum. E em uma certa noite, que aqui em Manaus é 1 hora a mais, 1 hora a menos, na verdade, Uhum. ele me liga, e quando ele liga, depois de 1 ano, que o patrão dele não me queria mais, não queria nem ouvir meu nome, eu digo para ele, pode comprar a passagem que eu vou. E nessa época, o patrão não queria, ele disse, tá bom, então vou comprar. Só que agora ele precisa convencer o chefe dele A contratar o irmão a também. contratar. E em Curitiba, o que houve? No outro dia, depois dessa resposta, tinha gente batendo em nossa casa, perguntando o que nós estávamos vendendo. Nossa. É uma coisa de Deus. Não, Como assim? Vendendo, tipo, vendendo móvel? os móveis, tudinho. E eu falei, estou vendendo tudo que eu estou indo embora. Em 1 semana, nós vendemos tudo. Fogão, cama, geladeira, tudo. Ficamos dormindo no chão. Meu Deus. E o meu irmão demorou 1 mês para convencer o patrão dele a me trazer. Que foi, o cara não queria. Você querendo contratar uma pessoa durante 1 ano, ele dizendo não. E aí ele disse sim. O patrão dele disse, tá bom, traz, mas ofereceu um salário Merreca. baixíssimo. Mequetrefe. Foi. E aí começou a história de novo, mas eu entendi depois que foi Deus usando tudo isso para me trazer a Manaus, para eu me tornar um servo de Deus e um pastor. Tem a história de uma palavra que o senhor recebeu, escreveu e botou na Bíblia. Não tem uma história dessa? Essa história é sobre uma casa que fizemos o pedido, aquele pedido de fim de ano que a igreja faz para orar. Uhum. E ali nós tivemos uma revelação que nós teríamos uma casa de esquina de 2 andares da cor amarelo-ouro.
E eu tinha um terreno na época em Curitiba de esquina e eu tentei ajudar Deus. Fiz uma planta, tudinho ali e tal, para construir essa casa de esquina. Mas Deus Uhum. não falou que era para construir, que tinha. Então nós viemos e aqui em Manaus, num certo tempo, nós vendemos a nossa casa em Curitiba e compramos em um condomínio fechado, uma casa dando entrada, mas tinha que pagar mais por 10 anos. E um condomínio onde todas as casas são iguais. Uhum. Mas aparece uma pessoa e quer comprar a nossa casa. Eu Sim. falei, não estamos vendendo, por quê? Digo, o condomínio é tudo igual, eu não quero vender. Ele disse, não, mas eu quero comprar a tua. Eu falei, não estou. Daí ele me oferece um apartamento em um bairro chamado Parque 10, um bairro excelente. Sim, Parque 10 é um bairro bom lá em E Manaus. eu falei para ele, sem conhecer, sem nada, eu não conhecia nada, eu falei, não quero nem ver. Daí ele me oferece um outro local, mas ele me ofereceu assim, pensando que eu não ia querer tudo, e disse, o local é o Coroado, Ouro Verde local, que é bem um bairro mais na periferia, Aham. mais complicado, é perigoso, na Uhum. época muito perigoso. E eu disse, eu quero ver. E eu passei nesse lugar, olhei e falei, não, gostei, mas não lembrei nada da promessa de Deus. Uhum. E E a no outro, casa era. 2 pisos, amarelo ouro e de esquina. Caraca, isso é muito Aí louco. depois da gente fechar o negócio, a gente abre a Bíblia e encontramos Essa palavra o senhor recebeu aqui em Curitiba ou. aqui em Curitiba. Olha Aqui só. recebemos e se concretizou em Manaus. Sim, Hoje é a casa que eu moro. sim. Há 20 anos depois, a casa nós compramos no ano 2000 e estamos até hoje, 26 anos depois. Uhum. E não morava, né? Ela era alugada, né? Ali é Morava em outra outro história, lugar e tal. morávamos em outro lugar pelo trabalho e ali não... Vamos chegar lá. Aí em Manaus, então, o senhor começou trabalhando em pizzaria, né? Comecei em pizzaria. E como que foi para o senhor se tornar sócio ali, dono? Não sei como é que foi bem isso, mas para quem não sabe, tinha uma pizzaria em Manaus muito famosa, Sim, né? sim. A mais famosa na época. Como é que foi essa história? Era uma pizzaria única, Uhum. única. Mas em 5 anos, mais ou menos, a gente colocou ela em 7 lugares da cidade. Virou uma rede, né? Virou uma rede, e aonde era basicamente só entrega. Depois, basicamente entrega, não, tem todas tinha entrega e pontos só de entrega. Uhum. Nós vendíamos no domingo, em uma das lojas, 1.500 pizzas, fora o restante. Então, era uma loucura. Na época que não tinha iFood, não Não, tinha isso aplicativo tudo... próprio, era tudo página amarela, né? De lista Página amarela. A telefônica. propaganda era lá na página amarela e a gente fazia propaganda em televisão também. Então era um estouro, era tremendo aquilo. E foi um sucesso tremendo. 7 anos ali. E depois eu tive o chamado Uhum. e eu cheguei para o dono e falei, digo, olha, eu preciso sair que Deus me chamou para a obra. Como é que foi isso? Me conta um E pouquinho. ele, na verdade, quando Deus fala comigo, ele faz eu fazer uma pregação de Jonas o Fujão. Uhum. E eu preguei a mensagem 3 vezes ao mesmo dia, mas para uma pessoa só, para mim mesmo. E aí eu entendi, quando eu entrava na empresa, eu não me sentia mais bem, então eu fui com o dono e disse que eu queria minha demissão. É que Jonas não queria ir para Não Nínive, queria né? ir para Nínive. Ele foi dentro de um peixinho, mas ele foi. Eu não queria ir para Manaus. E aí ele disse, não, eu te dou, mas eu quero 6 meses de aviso prévio para colocar alguém no teu lugar. Eu negociei com ele para que nos dias de culto eu não trabalhasse naqueles horários, pelo menos. Uhum. E ele ampliou a pizzaria, o horário até às 5 da manhã, para que eu não saísse da empresa. Eu Caraca, trabalhasse durante um pra te período. segurar lá, pra te prender lá. E trabalhei os 6 meses, daí eu saí. Sim. 4 anos depois, a pizzaria não existe mais nem o nome. Nem o nome. Eu morei em Manaus e eu acompanhei isso daí. Nem o nome. Depois da minha saída, ela dura 4 anos. Uhum. E hoje nem o nome realmente existe. Uhum. Nada mais. E Legal. eu fui para a igreja e aí
eu já tinha decidido com Deus. Quando Deus falou, eu falei, tá ok, entre nós dois não tem problema nenhum. Digo, mas eu quero que o senhor fale com a minha esposa. Eu não irei sozinho. Isso para viver o chamado que o senhor Viver o tinha chamado. de pastoreio, né? O chamado de pastoreio. Como é que foi? Quando que... Tem até na minha pauta aqui. Quando que o senhor percebeu o chamado? Porque chamado eu entendo que todos nós temos, né? Um chamado. Mas cada um tem o seu tempo para perceber ele, né? Sim. Eu percebi quando as coisas terrenas, o trabalho, essas coisas já não me interessava mais, eu não tinha mais prazer nisso. E não era por problema de salário, que na época eu ganhava 12 salários mínimos na carteira. Então hoje dá por volta de 20 mil reais. Uhum. Então, eu Uau. ganhava um bom salário lá no ano 2000. Sim, que era muito dinheiro, onde o real era forte, né? E ali eu decido, então, pedir a conta. E ser pastor sem imaginar quanto ia ganhar, se ia ganhar, para que igreja eu iria, para onde que iam me lançar, tudinho. E aí eu peço para Deus falar com a minha esposa. E quando minha esposa vem falar comigo, eu digo para ela, eu explico que eu não iria sair. Digo, olha, porque eu tenho família, eu tenho isso, minha esposa é bem vaidosa, ela gosta muito de salão de beleza, essas coisas. Expliquei tudo isso para ela. Digo, não vai ter como. Mas eu já estava decidido sair. Sim. E aí passou 1 mês, 2 meses, ela veio de novo e eu fiz as mesmas colocações. E aí ela olhou para mim e disse a resposta que eu pedi a Deus. Que ela era? disse, você não acredita no Deus que você serve? Uau. Esse foi o basta. E aí eu fui para uma igreja em um bairro perigosíssimo, que é chamado Compensa 3. Onde o crime... O crime hoje não compensa. E para lá eu fui, onde a igreja toda arrecadava. Posso fazer um parêntese? Pode. Quando ele falou que ele não morava na casa da promessa, casa de esquina de cor amarelo ouro, e morava numa casa do trabalho, é porque ele morou durante muito tempo, né? Na casa pastoral, Sim. Lá na igreja da Compensa, onde ele foi pastor. Sim, sim. E esse parêntese que eu tô fazendo é porque quando eu comecei a namorar com a Julie, teve uma vez que eu fui deixar a Julie em casa e roubaram o meu carro na porta da igreja, na porta da casa, né? A Julie saiu do carro, entrou na igreja, entrou no portão, era desses portões vazados que você vê Sim. tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Foi a Julie entrou um assaltante do meu lado e do outro lado, assim, me renderam, eu fiquei no meio da rua, literalmente, né, sogro? Verdade. Fiquei no meio da rua vendo o meu Nissan Marcha indo embora, assim, ó. E os caras indo embora, assim, com o para carro. você ver como era perigosa aquela região. Eu lembro que quando eu fui dar o meu depoimento na delegacia, o delegado perguntou assim, e o que você estava fazendo na Compensa 10 horas da noite? Porque a Julie trabalhava no shopping, o horário de saída de um funcionário, né, do shopping é 10 horas da noite, que é quando o shopping fecha, e era 10h30, 10 e pouco da noite, era o horário que eu tava indo deixar a Julie em casa. Peguei a Julie no trabalho e fui deixar em casa. Não, eu fui deixar minha namorada em casa. Aí ele olhou pra mim assim, se ajeitou na mesa assim, o delegado se ajeitou na mesa, eu era advogado nessa época, virou pra mim e falou assim, você namora essa moça há quanto tempo? Aí eu, 2 meses, 3 meses, aí ele, você confia nela, sabe? Achando que a Julie tinha algum envolvimento ali só por morar no bairro. Então é um bairro que realmente tem esse estigma, né? Não só o estigma, como realmente é um bairro bem perigoso. Bem perigoso. E ali nós fomos para uma igreja que arrecadava R$450. Então aqui entra algo que eu sempre digo, pastor, ele não é o que faz teologia. Ele não é o que faz faculdade. Ele é quando Deus chama e Deus separa. E eu entendi que Deus me chamou e separou. Eu tenho faculdade de teologia, eu tenho administração, eu tenho hotelaria, mas pastor, ele é formado pelo dia a dia, pela dificuldade da vida. E hoje existem poucos. Então eu fui chamado para pastorear. Você deixar um salário que hoje equivale-se a 20 mil, para ir para uma igreja que arrecada R$450, ou você tem certeza que Deus te chamou, ou você é louco.
E eu sou Com um pouco certeza. dos dois. Deus chama os loucos, os improváveis, né? A sabedoria de Deus é loucura para muitos, Para né? muitos. E estamos até hoje, estamos pastoreando há 26 anos. Glória a 26 Deus anos de por isso. pastoreio. Muito bom. 26 anos de pastoreio e lá em Manaus, o senhor começou como obreiro, depois virou pastor. Como é que foi essa trajetória A verdade, eu na me, igreja? me torno obreiro no ano 2000. Uhum, Obreiro que chama-se pela quadrangular obreiro credenciado. Que uhum. tem obreiros que não é credenciado, aí vem obreiro credenciado, daí você passa um período de 4 anos, você faz provas, Sim. tudinho de novo. Fora a faculdade de teologia, também tem o Tem o próprio curso que você tem que deles lá, fazer. né? Esse curso eu fiz em Curitiba. Sem saber o porquê, o pastor de Curitiba disse, olha, eu quero que você faça o ITQ. Uhum. Para você ter ITQ é o ideia, quê? eu nem sabia o que era ITQ. Uhum. ITQ é Instituto Teológico Quadrangular. Que é o próprio É o próprio da instituição. denominação, da instituição. Uhum. E eu fiz esse curso, não sabendo o porquê nem nada. O pastor falou, faça o curso. E eu fiz pela obediência, eu sempre fui obediente. E eu fiz. E isso me credenciou dentro da instituição, um certificado com o diploma deles, Uhum. a ser um obreiro credenciado. Depois de Uhum. obreiro, eu fui ser pastor credenciado, depois fui a ministro, que é a categoria mais elevada do Ministério Quadrangular, o ministro. Então, eu galguei todos os degraus Uhum. da instituição, Sim. todos eles, todos. Os degraus hierárquicos, né? Hierárquicos da igreja, né? Obreiro, Sim. obreiro credenciado, aspirante e ministro. Entendi, Todos eles. entendi. Legal. E aí, nisso, né, na denominação quadrangular, e aí a gente está falando da quadrangular Brasileira, Brasil, né? Brasil. 26 anos. 26 anos. E agora, recentemente, o senhor saiu da instituição, né? Abriu... Eu saí da instituição em outubro do ano passado. Mas dentro da quadrangular, em Manaus, no Amazonas, eu tornei-me pastor titular, superintendente, que são pastores que cuidam de uma região, de várias igrejas. Sim. Me tornei tesoureiro do Estado. Depois de tesoureiro, me tornei primeiro vice-presidente. Uhum. E administrador do Estado, eu que administrava toda a finança e as igrejas, quase 300 igrejas. Do Estado do Do Amazonas. Estado do Amazonas. E presidente da comissão ministerial. São muitos departamentos, departamentos e cargos onde eu tinha todos esses. E a gente comprava terrenos, construía tudinho. Eu e o missionário Manuel Martins. Manuel Martins fez 50 anos de ministério em Manaus. Quando ele chega, não tem igreja nenhuma. E quando ele sai, ele deixa 300 igrejas e mais de 300 terrenos, patrimônios construídos e comprados. Então, foi da própria igreja, né? Da própria igreja, tudo em nome da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tudo isso Sim. A gente fez, documentado tudinho, está tudo em atas, tudinho, uma coisa grandiosa. E eu trabalhei ao lado dele durante 20 anos, lado a lado mesmo. Sim. Sendo ele o presidente e nos últimos anos eu vice-presidente dele. Então nós trabalhamos lado a lado. O senhor foi vice por quanto tempo? Por 4 anos. Legal. E antes eu fui 4 anos de tesoureiro. Então, dentro Sim. do conselho, que é chamado Conselho de Diretores do Estado, né? Eu fui 4 anos primeiro tesoureiro e 4 anos vice-presidente, onde nós cuidávamos do Estado todo. Sim. E quando o senhor... Mas isso ainda pastoreando a sua igreja local, sim. né? Pastoreando a igreja local, sendo superintendente de uma região. E aí essa região a gente está falando de quantas igrejas? Essa região, quando eu assumi essa região, eu assumi com 7 igrejas. Então, depois de 8 anos de superintendente, eu entrego ela com 15 igrejas. Entendi. Então, você vai abrindo. A função do superintendente é abrir novas portas. Novas igrejas, comprar terrenos, isso tudo. Plantar igreja, Plantar né? igreja, tudinho. E eu plantei 8 igrejas a mais do que eu tinha pego. Sempre ali naquela região com Penha?
Ali, depois eu fui para a BR-319, onde tem o município Careiro Castanho, onde abrimos uma lá também. Abrimos também no bairro de Coroado, tal, alguns lugares. Legal. Outro no bairro Parque das Nações, um pouco mais distante, Sim, mas fomos abrindo. sim. Então eram muitas atribuições, muitas responsabilidades que o senhor tocava ali, né? Sim, para você ter ideia, pastor titular 1, superintendente 2, administrador do Estado 3, vice-presidente 4 e presidente da comissão ministerial 5. Eu exercia 5 cargos importantes dentro da igreja. Nossa. Importante. Se você hoje buscar na IA, você vai ver que está meu histórico lá. Sim, sim. Tem lá meu histórico. Pastor Jandir Rissardi, do Amazonas, Igreja Quadrangular, você vê meu histórico todinho lá. Sim, é um currículo extenso, né? Para uma denominação, para o chamado de Deus. E aí talvez você possa até fazer uma pergunta, ou se perguntar, por que tudo isso? Porque verdadeiramente, hoje, e por muito tempo, poucos são chamados e escolhidos. E muitos querem um cargo, mas não querem verdadeiramente a função, o trabalho. Sim, a palavra Então, do Senhor já diz, né? A seara. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Então, não é que eu queria tudo isso, mas não tinha pessoas que quisessem fazer a obra de Deus. Sim, Então, o próprio Deus diz, quem muito é dado, muito será cobrado, e assim por diante. sim, E eu fui assumindo as coisas e fui fazendo. sim. E não é puxando sardinha, mas é porque já são alguns anos que a gente se conhece. E eu já pude. Já vai quase 10 anos. E eu já pude testemunhar em muitos aspectos o seu caráter. E a gente vai lembrar do caráter de um presbítero, de um diácono, Sim. né? Então não é para qualquer um. E mesmo aqueles que erguem as mãos e dizem, eis-me aqui, ok, eis-me aqui. Mas você ainda não passou no crivo do caráter que um diácono precisa ter, que um presbítero precisa ter. E a gente está falando até mesmo do testemunho que a tua esposa dá por ti. Né? Sim. Dos de fora, né? Que nem são crentes. Que testemunho eles dão por você, né? Então, eu imagino que tudo isso também está em jogo, né? Para escolher quem vão ser as pessoas que vão liderar, né? Cuidar das ovelhas, né? Ser pastor, na verdade, eu acredito mais ou menos assim. Quem é pastor de verdade nunca quis ser pastor. E eu vou te dar um adendo agora. Eu já ouvi uma frase que fala assim, que o pastor, ele não é nomeado, ele é reconhecido. Reconhecido e chamado. Então, isso é muito sério, porque hoje o ministério ele é visto quase 100% das denominações. Elas vê como um cabide de emprego, uma saída para você materialmente, financeiramente, estar seguro. Conquistar as coisas. Né? Mas, na verdade, o que Deus promete para quem realmente é um pastor, é um obreiro? O sustento diário. Sim. Então, quando me pergunto quanto eu ganho, a minha resposta é tudo o que eu preciso para um dia. Eu sou um pastor que eu não gosto e nunca tive salário. Eu tenho o que eu preciso. Sim. Então, se você perguntar, pastor, quanto é que é a sua denominação, quanto é que você recebe? Eu falei, tudo o que eu preciso. Sim. E eu levo uma vida, você me conhece, uma vida simples. Não tenho uma vida de luxo, nem nada. Minha vida é simples, mas não me falta nada. Sim. Eu entendi o chamado, vim e sei que Deus diz que quem o segue vai ter muita dificuldade, vai ter perseguições, vai ter tudo isso, e eu vivo tudo isso. Então, eu olho para a Bíblia, eu sei o que é. E quando a própria Bíblia diz que aquele que pega no arado não olhe para trás, isso aí para mim eu identifico muito bem, que lá no meu passado, lá quando a gente estava em São João, o início da carreira... Que literalmente pegava no arado também. Literalmente nós pegávamos no arado. Então, quando eu vejo isso, eu sei por que não dá olhar para trás. Porque o arado tem uma coisa que está até na Bíblia, a coisa chamada verga.
Uhum. É onde você faz com o arado aquela valeta que é chamada verga. Então você não pode sair fora, você tem que manter o olhar Sim, firme. sim, Então esse é o sim, chamado. Quando você pega, você não pode olhar para trás sim. para voltar atrás e dizer, não, eu não quero mais. Porque se eu olhar para trás, eu vou querer um salário de 20 mil. E hoje fica muito longe de 20 mil Sim, sim. o meu sustento. É. Mas não me falta nada. Eu lembro que quando eu advogava, né? E eu larguei a advocacia porque o Senhor pediu também, né? Foi um chamado que eu percebi Aham. com 33 anos, né? Foi quando eu fiz a minha transição de carreira. E eu lembro que eu tirava aproximadamente 10 mil líquido do escritório, né? Sim. Mais ou menos isso que eu recebia como salário. E demorou muito tempo, muitos anos para eu tirar isso daí. Eu aproximadamente isso daí com a produção de vídeo, né, com a produtora e Sim. tal. Hoje a gente tem a produtora. Então, não é uma decisão fácil de se tomar, porém, como o senhor falou lá atrás, né, no início do programa, nós precisamos ser obedientes. E a obediência, ela tem a sua recompensa, né? A obediência, para você ter ideia, os mandamentos da palavra de Deus, ela vem para o filho lá, que é o primeiro mandamento com promessa. Obedecer pai e mãe, Uhum. para que a tua vida te vá bem. Então, já é uma promessa. Eu sempre fui obediente aos meus pais, aos meus irmãos mais velhos, tudo isso eu sempre fui obediente. Obediência à minha liderança, sempre, sempre. Esse eu diria até que é um diferencial meu. Eu sou obediente. Tanto que, quando eu coloco um líder na igreja em uma função, quando ele está fazendo aquele momento do evento, daquele ministério, daquele chamado, Uhum. eu me coloco abaixo dele. Sim. Eu sou pastor dele, mas nessa hora eu me coloco abaixo como auxiliar dele. Porque eu não quero tirar aquilo que Deus deu. Se algo a gente precisar acertar, depois a gente senta e daí eu converso com o pastor. Sim. Mas ali eu sou abaixo. Por quê? Há uma hierarquia. E isso é um diferencial meu e eu não quero perder isso. Sim. E eu fui obediente a Deus. Quando Deus me chama, eu fui obediente. Eu só não fui muito obediente quando ele me chamou para o Amazonas. Eu não queria ir para o Amazonas, mas depois eu entendi. Depois eu entendi tudo. Sim. Então, ali não foi nem desobediência, foi um tempo que Deus precisava para tratar comigo. Sim. E ali, Se a gente olhar para os grandes homens que o Senhor usou, né, a gente consegue perceber que todos eles passaram por um período que a gente pode falar aqui para facilitar o entendimento, né, de período de treinamento, né, o período de preparo, né. com certeza, José, até José, ele se tornar quem era para ele se tornar, Davi, né, Davi, o enfim, grande Paulo, exato. Então, a gente consegue enxergar o Senhor trabalhando caráter, trabalhando o vigor, e eu estou sim, falando de vigor aqui espiritual, né, para lidar com a carreira, né, sim, e a gente consegue perceber isso, né, muito claramente. Até o momento daquele homem ser levantado, nossa, olha-se para trás e quantas coisas não precisaram acontecer e passar para é. ele assumir o chamado, né? Quando eu falo que eu falei, e isso é uma verdade, tudo isso que eu te falo tem como comprovar, não é uma coisa de falar apenas, tem comprovações. Quando eu disse para você que eu fiquei doido, louco, literalmente. Uhum. E aí as pessoas perguntam para mim, mas foi médico, foi psicóloga, foi psiquiatra, o que foi? Eu falei, não, foi Cristo. Eu não precisei ir em hospital, eu não precisei ir em médico, não precisei em nada. Foi um tratamento de Deus. Ele me leva a passar por isso, me diz depois o porquê. Eu entendi toda a trajetória depois, porque não existe pastoreio, homens de Deus, mulheres de Deus, sem testemunho com ele, sem experiência com ele. Sim. Para mim, o homem que não tem experiência com Deus, ele não poderia estar na frente de um trabalho dele. Porque você apenas vai falar de um Jesus sem conhecê-lo. Então você precisa ter experiência com ele.
E nunca foi e nunca será boa a experiência com Deus. Sim. Porque ele te leva para um deserto. Boa no nosso olhar, né? Boa no nosso olhar, Pequeno. exatamente. E depois você entende que foi maravilhosa, que te preparou. Exato. Mas elas não são fáceis. Tanto que os testemunhos, quando você ouve um testemunho, que você diz, meu Deus, como é bonito esse testemunho. É bonito, mas pergunta a trajetória. É. O bonito é o que Deus fez, o que Deus faz em um testemunho desse. Mas e o período que você passou? O peso, né? O peso. Eu olho para Caleb muitas vezes, Caleb e Josué. Uhum. Caleb, ele com 40 anos, junto com Josué, tem a promessa da terra prometida. Mas Caleb entra na terra prometida com 85 anos. Esse foi um período que Deus prepara Caleb. Sim. Então, entender esse período e passar por esse período é só quem tem certeza do chamado. Sim. Só. E isso hoje é muito complicado. Muito bem, então foram aí 26 longos anos, né, de jornada, de construção, de lapidação, de pastoreio. Sim. Muita gente que deve estar assistindo a gente aqui, ouvindo toda essa história, né, nossa, quantos cargos e tudo mais, a gente deve imaginar que muitos se... Eu vou usar termos aqui um pouco pesados, mas muitos se seduziriam com essas coisas, né? Com certeza. Muitos se até ensoberbeceriam com essas coisas, Não né? tenha dúvida. Porque para quem não está ligado, né? Para quem não está conectado mesmo com o chamado do Senhor, com o que é ser cristão de verdade, o que é ser pastor de verdade, olha para todas essas coisas e passa a viver num lugar de idolatria. Sim, né? sim. Passa a idolatrar posições, passa a idolatrar cargos, passa a idolatrar números, né? E esquece e se perde totalmente do verdadeiro significado do evangelho, né? Sim. E a que Jesus nos chama de fato, né? Então, para muita gente que está em grandes denominações, até pequenas denominações, mas eu estou falando assim de grandes estruturas organizacionais, né? De muita, como é que se diz, de muita estrutura hierárquica e cargos e departamentos, etc. Isso aqui zerou o jogo. Sim, sim, né? sim. Zerou o jogo, chegou é daí para nacional, né? Para ser o cara que toca presidencialmente, né? E tal. Por que largar tudo isso? O que foi E talvez o senhor não largou, mas não que o senhor tenha largado ou rejeitado ou optado por um rompimento do dia para a noite, né? Mas talvez o senhor foi se decidindo, né? Como é que foi esse processo? Para sair da denominação nacional e voltar para internacional. Olha, Glaucio, é algo muito sério e decisões mais sérias ainda. Eu lembro dos reformadores da igreja. Eu lembro de João Calvino, de Lutero, de John Wycliffe, John Hansky. São homens que nunca quiseram sair da denominação. Uhum. São homens que lutaram para que a igreja se consertasse. Eles nunca quiseram abrir uma instituição, abrir uma nova igreja, mas eles são chamados de reformadores. Eles queriam trazer de volta a essência da igreja, a presença da igreja. E a minha luta foi verdadeiramente trazer a Quadrangular de volta no Amazonas. A Quadrangular é uma igreja que nasceu no coração de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma, com 4 pilares que só ela tem: Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Jesus voltará. Quando eu digo que só ela tem, é na sua doutrina. Sim. Todas as igrejas têm isso, deve ter pelo menos. Mas na sua doutrina ela vem com isso.
E no ano de 2018 eu começo a ver coisas que já não faziam mais parte de uma igreja onde ela era movida pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que te toca, o Espírito Santo que te leva. Sim. E ali eu Nos permeia, né? Exatamente. E ali eu começo, então, a trabalhar e até conversar com as lideranças nacionais sobre coisas que estavam acontecendo, que eu não concordava porque não é bíblico. Por exemplo, pastores fora do casamento ter casos, Adultério. adultério. É bíblico, sim. Está escrito lá que não É pode. bíblico que não pode. Pastores casar 3, 4 vezes. Pastores ter famílias paralelas à família dele. Pastores ter caso Aquele com pastor caminhoneiro. pastores ter caso com de menores. Então tudo isso eu fui levando e aí começa um estilo, um jeito de perseguição. Por que eu te digo perseguição? Porque a minha esposa, ela teve um problema no seu coração. Ela foi operada do coração uns 30 anos atrás. E há uns 4 anos atrás, o coração dela saiu do lugar. Então, O compasso, né? ele sai literalmente. E ela estava muito mal e eu precisava fazer uma cardioversão, que não é com corte, mas são com choques. Sim. E esse tratamento, esse aí, custa um valor bem elevado. Eu não quero nem falar o valor aqui, mas elevado. E nós, pastores, a gente sempre depositou todo mês 1% da renda da igreja para esse fundo, um fundo social para quando os pastores... Tipo uma emergência, assim. Uma emergência, alguma coisa, e todos têm direito. Eu, como administrador do Estado, para todas as pessoas que eu enviei o pedido, veio. Quando eu enviei para minha esposa, que também era pastora credenciada, não veio nem resposta. E eu tive que dar um jeito, senão a esposa ia morrer. Você está falando da cardioversão. Pedido para nacional. Pedido para nacional de uma ajuda, que era natural, porque a gente depositava 1%. Entendi. Todos os anos. Entendi. E foi a primeira vez que eu peço, e não foi nem negado, ele não foi nem... Foi ignorado. Ignorado, não teve resposta, não teve nada. Então ali eu já percebo que começa uma perseguição, porque eu... Não é que eu denunciava, mas eu levava os casos e dizia, como que a gente vai trabalhar com isso? Que você começa a não poder pregar sobre essas coisas porque vai ter um testemunho e dizer, mas como que vocês pregam isso se a igreja vive isso? Está acontecendo tal coisa dentro da igreja. Então isso aí foi me levando a eu pensar e eu tomar uma decisão. Não de abrir igreja. Eu não fui chamado para abrir igreja. Eu não fui chamado para ter uma nova placa. Eu fui chamado para quadrangular. Eu não tenho dúvida disso. E em julho do ano passado, o Espírito Santo nos toca, tanto a mim quanto ao missionário Manuel Martins. E aí a gente decide, então, sair. Mas sair deixando tudo, não levando nada. E nem convidando pastores e pessoas para vir conosco. O que eu fiz na igreja local? Eu anunciei à membresia que eu iria sair. E o porquê que eu ia sair? Por não concordar com essas coisas. Alguém pergunta, mas foi por esse pastor, foi por presidente, foi por isso? Não. Apesar que o nosso presidente na época, e hoje ele continua, presidente da Quadrangular, em uma convenção ele disse que ele consultou espíritos, a caveira, para trazer a mensagem da convenção. Olha só. Para nós consultar, a gente consulta... Isso daí teve repercussão nacional. Teve repercussão nacional, está tudo gravado. Sei, porque eu vi uns 2, 3 vídeos sobre isso. Até o Dois Dedos de Teologia fez um vídeo sobre isso. Tal. Tem muito. E no final da mensagem ele deu para cada participante da convenção um caixão com uma caveira. E dizendo que ele falou, ele conversou com a caveira, que ele correu com a caveira, ele tinha diálogo com a caveira. E isso aí... Meu Deus, não tem nada com isso. Depois, em outra mensagem, ele diz que não dá para pecar com o que não se vê. Então, ele diz que não existe pecado contra o Espírito Santo,
que não dá para ver o Espírito Santo. Mas a Bíblia é clara, tem pecado contra o Espírito Santo. Então foi muitas heresias e muitas coisas nesse sentido, e até mudanças na estrutura, tudinho, para permanecer no poder. E ele foi acabando com os presidentes estaduais. Então existe hoje, no Amazonas, algo pós-Manuel Martins e pós-Jandir. Não existe mais conselho. Então todos aqueles que lutaram e trabalharam, e eu costumo dizer que tem muitos deles que foram professores do Judas Iscariote, foram professores porque nos traíram de maneira terrível, comendo na nossa mesa, estando conosco, estando junto, nos traíram de forma terrível ali. Então, eu costumo dizer que esses foram professores do Judas, que queriam os nossos lugares, mas eles não receberam. Nunca estiveram verdadeiramente, né? Nunca. Mas chamava atenção, porque tu acaba de dizer, todos esses cargos, era para eu estava lá em cima, mas eu sempre fui humilde, sempre fui servo. Nunca me levou, nunca me subiu a cabeça esses cargos. Nunca, nunca, nunca. Eu fazia as funções, fazia bem feito, mas não deixava elas tomar o lugar de Deus e do Espírito Santo. Então, sim, eu costumo dizer que eu não saí da quadrangular. Não saí. O Espírito Santo me tirou. Porque eu não saí, eu voltei para quadrangular Foursquare. Sim. Eu voltei para ela. Sim. E nós estamos servindo na quadrangular, aonde não mudou os seus pilares. E a Nacional hoje, ela fala, mas não vive. Hoje, e tem um negócio que a Nacional, ela não tem, como é que fala? Vínculo. Tem isso, né? Tinha, mas essa administração atual quebrou esse vínculo. Ela se desconectou. Pensa você uma coisa, se você desconectar da sua mãe, dizer, não, a senhora não é mais minha mãe. Como que a igreja, que ela nasce no coração de Deus, ela está em aproximadamente 156, 157 países, toda conectada a ela, na mesma doutrina, no mesmo chamado. Andando em unidade. Né? Em unidade. Como que você desconecta? Sim. Então você quebra o vínculo de mãe, o vínculo espiritual. Isso traz maldições, isso não tem como. E nós, então, resolvemos entregar tudo. E, literalmente, não trouxemos nada. Alguém perguntou para mim, pastor, o senhor vai levar cadeira, vai levar som? Eu digo, nada. Nada. Digo, é isso que eles querem. Eles querem os patrimônios, querem os bens materiais. Digo, vamos deixar tudo. Tanto que a pessoa que foi receber a igreja, quando eu entreguei, e a minha carta, ele fez uma pergunta. Ele disse, para onde você vai? E Deus, há poucos dias, tinha me dado uma visão do outro lado da rua. Literalmente, né? Literalmente. E eu simplesmente apontei e falei para ele, ali, eu do outro lado da rua. Eu vou para ali. Ele olhou e até se assustou. E ele me fez, quero te fazer mais uma pergunta. Eu, pode fazer. Essa pessoa não era de Manaus? Não, esse é um dos líderes. Hoje é o líder do Amazonas. Ah, tá. E ele é do Conselho Nacional. Uhum. Aí ele fez outra pergunta. Ele disse, vai ficar alguém aqui? Eu olhei para ele, isso era numa segunda-feira, e eu falei, amanhã você vai saber. Digo, se eu fui um bom pastor, não vai ficar ninguém. Digo, mas se eu não fui, a casa vai estar lotada, porque estava cheia de gente. Todos foram comigo. Jesus fala em João, né? Sim. Que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor, né? E Jesus é o nosso supremo pastor, né? Mas ele vai chamando pastores para irem como mordomos, o rebanho dele. Exatamente. Como mordomos, irem cuidando até a volta dele, né? E simplesmente conduzindo. Foi todos. Eu não chamei ninguém. Eu apenas falei o porquê que eu iria sair. Eu expliquei que eu não concordava mais da maneira que estava sendo levado o evangelho de Cristo pela denominação. Sim. Aceitando coisas que Cristo nunca aceitou. Eu sou casado há 43 anos, a mesma mulher.
E se tudo correr bem, vai ser a única. Então, a Bíblia não mudou. Sim. O Deus não mudou. O Deus de ontem, de hoje, eternamente é o mesmo. E é esse Deus que eu sirvo, e é esse Deus que eu ouço, e é esse Deus que eu sou fiel. Sim. É Ele. E se Ele é o provedor, a obra é dele, não é minha. Eu apenas vou cuidar. E eu saio de um local onde eu ajudei a construir, eu ajudei a comprar, eu construí uma casa de 147 metros quadrados, pastoral, estacionamento, e as pessoas perguntaram, mas você vai largar tudo isso? Isso não é o que eu preciso. Não é para isso que eu olho, né? Não, eu olho para o Criador. Essas coisas não me chamam a atenção. Os poderes, os cargos que eu tinha, isso não me chama a atenção. Isso são responsabilidades. Sim. Mas o que me chama a atenção é você seguir o Evangelho. Porque naquele dia eu não quero dizer, eu curei no teu nome, eu salvei no teu nome, Profetizei. fiz milagre no teu nome, profetizei no teu nome. E ele olhar para mim e dizer, Cai fora. cai fora que eu não te conheço. É. Eu não quero ouvir isso. Sim. Então, hoje, eu estou bem, estou livre e eu faço uma igreja livre. Não liberta de todas as coisas, mas livre, uma mente livre. Sim. Onde o Senhor diz lá em Romano, renovação de mente. Eu tenho um rebanho que é livre. Sim. Não tenho nada que prendam eles. Olha, isso aqui, aquilo. Não. Nós fomos chamados para libertar. E a igreja hoje, ela não está libertando. Ela está aprisionando em doutrinas para que o rebanho não faça. Sim. Se você liberta uma mente, você nunca perde aquele. Porque você libertou, levou ao conhecimento. Ele saiu daquele lado da ignorância. De dizer, olha, a Bíblia manda isso, a Bíblia manda aquilo. Não, a Bíblia manda se libertar. E hoje nós temos uma igreja liberta, que é Foursquare na Compensa. Há uma igreja e há um rebanho que dobrou. Para tu ter ideia, ele dobrou. E temos a outra que está no bairro também de Cachoeirinha, onde uma propriedade enorme, enorme, que nós fomos agraciados e abençoados por umas pessoas que chegaram e doaram. Então, tudo isso para mim são sinais de Deus dizendo, continue fiel. Sim. Continue. Sim. Eu oro pela Quadrangular, pode ter certeza. É uma igreja abençoada, tem muita gente boa lá. Sim. O senhor acha que o maior problema hoje que não só a Quadrangular, mas enfim, que a igreja brasileira, né, tem sofrido mais com o abuso espiritual? Com certeza, com certeza. O abuso espiritual a gente tem que olhar de uma maneira geral. Que muitas vezes as coisas só que te prende, as coisas que a denominação faz para que você é proibido isso, proibido aquilo, proibido aquele outro. Por exemplo, você não pode faltar em nenhum culto. Você não pode visitar uma outra denominação, que você tem irmãos lá em Cristo. Exato, a igreja, né? A igreja. Você não pode ir lá porque você é dessa igreja. Não, meu irmão. Liberta isso. Isso aqui é abuso. Eu tenho líderes meus que eu chego e digo para eles, olha, domingo eu não quero te ver na igreja. Mas não, saia com a tua família. Descansa. Tenha um pouco, tempo né? de descanso. Mas, pastor, isso é pecado. Digo, não é mais pecado, nós somos libertos. E a família é um ministério. Família é um ministério. Então, muitas vezes isso, essa prisão. E esses eventos, tem igreja hoje que só vive de evento. E o evento, ele te dá um investimento. Tem gente que ganha um salário mínimo e tem que ir num evento de jovem pagando, num de diaconato pagando, de homens pagando, tudo pagando. Tudo no mesmo mês, hein? Do mesmo mês, e muitas vezes são 5 pessoas da família. Ah, mas é só R$30. Ok, 30 vezes 5. Você tá doido. Mais o carro, mais a condução, mais alimento. Quanto esse pai, essa família vai gastar? Sim. E a igreja faz isso para prender. Aonde a igreja não é para prender, é para libertar. Sim. E é essa igreja que eu
quero pertencer, estamos pertencendo. Sim. Uma igreja que liberta a mente Então e foram- que leva para Cristo. Sim. Então foram aí 26 anos de um ciclo, né? Que se encerrou, né? Foi um ciclo que se encerrou um ciclo espiritual, né? Também. todinho. O senhor acredita que eu até ler como é que eu escrevi a pergunta, porque eu acho que é importante. Que a gente precisa ter discernimento de entender de Deus quando um ciclo espiritual chega ao fim? Com certeza, Glaucio. Você tem que ter muita comunhão com Deus Uhum. para você não ter nenhuma dúvida que é Deus falando contigo. Que é Deus dizendo, acaba aqui. Acaba aqui esse ciclo, mas não acaba, porque aqui começa outro ciclo. Sim. E isso nós temos que ter discernimento, e isso é dons do Espírito Santo, onde nós temos que estar conectado com Ele, que não fica dúvida nenhuma. Quando uma pessoa chega comigo e diz, pastor, eu quero uma opinião sua, mas Deus já falou comigo. Sabe o que eu digo? Não queira a minha opinião. Porque se Deus já falou contigo, tu não precisa de opinião de ninguém. mais nada, né? De mais nada. Só obedece. Então eu tenho certeza que Deus falou comigo para sair. Sim. Tanto que eu saí sem nada e eu fui para uma igreja que agora eu tenho que pagar aluguel. E eu não tenho certeza de quantas pessoas vêm, se o que vem, se os dízimos, se a oferta, se o que vão fazer vai suprir os custos, né? Os custos, porque eu não sou daquele pastor que diz, olha, agora nós vamos pagar aluguel, você ajuda com 100, você com 50. Não. Nunca fiz isso e não quero fazer. Eu sou da fidelidade. Seja fiel. Porque Deus é fiel. Se você é fiel, Deus vai suprir. Sim. E olha, nós fomos para um aluguel, onde um aluguel, eu vou te dar até o valor, fora água, fora luz, fora os outros gastos, um aluguel de R$10.000. Sabe quanto a igreja arrecadava? 8, 10, 12, tinha meses assim. Mas no monte todinho, os que vieram não daria esse valor. Sim. Mas eu não fui com isso. Eu fui segundo a visão de Deus. Quando Deus mostra aquele lugar, eu fui para aquele lugar. Quando Deus mostra todas as coisas, vá, não tenha medo. Porque é Ele o dono da obra e é Ele o provedor. Então, quando eu decido sair, foi Deus que já tinha decidido. Disse, Sim. você não deve ficar aonde a minha palavra não tem mais valor. Pesado isso, hein? É. Pesado isso. Acho que o desejo de um verdadeiro cristão, né? Temente a Deus, Sim. que sabe o significado da palavra temor a Deus, né? É ser encontrado aprovado, né? E uma vez eu ouvi de um amigo meu, que é pastor também, uma vez ele falou assim, e Glaucio, a gente não passa com o Senhor com nota baixa. Não. É. Senão tu tem que voltar, você tem que recuperar. O processo de Deus não pode ser quebrado. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui, meu, quando Deus me chamou mesmo, que eu estava trabalhando nessa pizzaria e ganhando bem. Eu era um gerente muito rígido, muito, até a pedido do dono. Ele disse, eu quero que você seja de uma linha Caxias, uma linha dura, no sentido da coisa certa. Então, com muitos funcionários, eles ficaram terrivelmente comigo, assim, chateado e tudo. E eu saí da empresa. E Deus mandou eu voltar para a empresa. E eu voltei e perguntei para Deus por que eu não queria mais aquilo. Ele disse, você precisa conversar com cada um e pedir perdão. Eu voltei para essa empresa, fiquei 1 ano só para pedir perdão. Era gente, hein? Era 130 funcionários. Caramba. Eles me odiavam. Porque eu não aliviava. Porque era a minha função. Mas tinha um detalhe, que eu era pastor, então eles não olhavam para o ser humano gerente. Eles olhavam para um pastor. Eles diziam, mas o pastor não pode ser assim. O pastor tem que ser assim, ele tem que ser firme. E eu voltei. Aí eu sentava com os funcionários muitas vezes e dizia, senta aqui, vamos conversar. Tinha muitos deles que vinham comigo chorando e dizendo, pelo amor de Deus, não me manda embora. Já achando que Já achando que ia.
Às vezes eu olho pro meu filho, às vezes eu olho pro João e falo, filho, vem cá com seu pai. Aí ele, não, eu quero só dar um abraço nele. E aí eu falava com eles, não, eu preciso conversar contigo. Digo, olha, quando eu te corrigi, quando eu te chamei a atenção, não foi errado. Eu tinha que fazer. A maneira que eu fiz foi errada. Então eu quero te pedir perdão. Glaucio, funcionários choravam e me abraçavam. Hoje, essas pessoas me encontram na rua e muitos deles estão em Cristo. Glória a Deus por Eu isso. voltei 1 ano para pedir perdão. Glória a Deus por isso. E lhe reconhecem como pastor, né? Hoje Porque me reconhece como ser humano, como pastor, e tem reconhecimento e respeito, porque eu voltei atrás. Sim. Voltei para me consertar. O senhor sabe que às vezes a gente percebe coisas assim na igreja, no corpo de Cristo, onde... E aí entra aquela questão que a gente estava falando agora há pouco sobre o abuso espiritual, que ensoberbece a liderança, às vezes, de uma forma que, eu sou pastor, eu não posso voltar atrás e pedir perdão, porque vão achar que eu sou vulnerável. Sim. Amigo, todos nós somos vulneráveis em Cristo, né? E é o pastor que tem que dar o exemplo. Exemplo, exatamente, né? Mas não acontece muito isso, sogro? Mas direto. Eles acham que eles são semideuses. Semideuses. E nós temos que aprender com Jesus. O que Jesus faria? Quem que Jesus abraçaria? Quem que Jesus chamaria? E outra coisa que eu não gosto, e na igreja que eu estou não funciona assim, é ter uma mesa separada para pastor. Quando tem aqueles eventos, tem comida, tem aquela coisa toda, essa mesa é do pastor, essa comida é do pastor. Não. A mesa do pastor e a comida do pastor, ao meu ver, é tudo que as ovelhas estão comendo. Sim. Você faz parte da mesma mesa. É a comunhão, né? Jesus estava junto. Então, quando fazem isso, eu sou o primeiro a dizer, não, me dê da mesma comida, do mesmo prato. E eu sou o último a me servir. Eu quero ver todo mundo servido. E tem vezes que não sobra. E diz, pastor, eu digo, não tem problema. Essa é a função do pastor. E hoje o pastor quer ser servido. Eu sou testemunha disso, eu já vi isso daí acontecer. Hoje o pastor quer ser servido. Não, eu sou pastor. Você é o pastor, então dê o exemplo. Dê a vida pelas suas ovelhas. Né? Como o Supremo Pastor fez por nós, né? Eu acho que às vezes as pessoas elas também se deixam mover por medo, né, sogro? E aí, talvez, eu não sei se é o caso de você que está assistindo a gente, mas talvez seja. Mas às vezes as pessoas têm medo por estarem nesse ambiente de pensamentos cativos, de expressar para a liderança, expressar para o seu pastor que está ouvindo do Senhor que aquele ciclo encerrou e que ele precisa se mover para outra casa, para outra família espiritual. Que conselho que o senhor daria para essa pessoa que está nesse momento de entender de Deus, de intimidade com o Senhor, a ponto de ouvir do Senhor que um ciclo espiritual está se encerrando e que um novo precisa começar, para que ela se mova nessa direção? Mas, por medo, não está tomando essa iniciativa. O medo, ele não é ruim. O medo, ele faz parte do ser humano. Mas nós temos que ir além do medo. Nós temos que realmente ter a convicção e o certeza que é Deus no comando. E o discernimento. Se eu sirvo Deus, a princípio vai me dar até um medo, mas vai me dar segurança. E o medo não pode te travar. Se você olhar para os 12 espias que Moisés manda ver a terra, examinar a terra prometida, são 12. 10 voltam com medo e trazendo a notícia ruim. 2 voltam trazendo o resultado da terra. Sim. Eles viram o gigante? Viram. Eles viram o problema? Viram. Mas eles tinham certeza que Deus tinha enviado. Então, o medo não pode nos travar, não deve nos travar.
E hoje eu diria, tem muitos pastores com medo que Deus não vai suprir as suas necessidades. E se prende a migalhas e ao sofrimento, e machucando um rebanho de Deus. Precisam ser homens valentes, guerreiros, homens, mulheres, e tomar decisão. O ciclo de muitos pastores já acabou, mas não acabou o pastoreio, só que o ciclo naquele lugar. Mas ele está preso em migalhas. Ele está preso como que eu vou sustentar minha casa, como que eu vou sustentar minha família. Eu poderia ficar lá com o salário de quase 20 mil, pensando como é que eu vou fazer. Mas quando eu tenho certeza que é Deus, eu tomo a decisão. Você larga tudo, porque você sabe que o que você precisa é a provisão de Deus, do Jeová Jiré. Então, esse medo, e hoje está tomando conta de muitos pastores, porque eles se sentem inseguros. Largou profissão. Hoje não tem de onde venha sustento. E ele está com um rebanhozinho pequeno e recebendo ali migalhas. E tem medo. Ele sabe que acabou o ciclo. Ele sabe que não é mais ali o lugar dele. Mas ele se humilha tanto aos homens. E aqui daí a igreja entra com poder de compra. Porque ela compra com migalhas. Ela diz, olha, a igreja vai te garantir isso, aquilo, aquele outro. Por quê? Porque a igreja, instituição que trata dessa maneira, está perdendo os pastores. Mas tem pastores que não entenderam que toda a provisão vem de Deus. Sim. Vem de Deus. Não deveriam ter o medo de enfrentar uma nova jornada. Não. Eu estou com 62 anos. Se eu fosse para o campo de trabalho, eu não tenho mais emprego. Não tem como. Mas eu não podia ficar debaixo de um jugo que é antibíblico. Desigual, né? Desigual. Que a Bíblia diz isso, mas o homem diz isso. A ponto de o presidente da igreja falar uma frase, isso está nas falas dele no YouTube, não tem nada aqui do Jandir, tem público. Tudo lá, é público, que ele diz, eu sou o dono da igreja. Então a igreja não é mais de Deus. Quando ele professa isso, ele está dizendo, eu sou o dono da igreja. Acabou. Se é teu, não é de Deus. Então, eu tomei a decisão por essas coisas e muito mais. Não foi por causa de pessoas. Pessoas não. Pessoas vão se acertar com Deus. Mas é aquilo que as pessoas estavam fazendo com a igreja de Cristo, com o evangelho de Cristo. Isso me levou a tomar a decisão. A minha esposa ficou preocupada. Ficou super preocupada. Aí eu mostrei para ela. Disse, olha, nós não podemos ficar debaixo de um jugo desse. E mostrei. Aí imediatamente surge nela uma força interior. E ela entende que é Deus. Que ela mesma ficou, mas o que nós vamos fazer? Digo, vamos fazer o que nós fomos chamados para fazer. Pregar o evangelho de Jesus. Sim. A paz que excede todo entendimento, né? Só saber que é tudo dele, por ele e para ele, né? Para ele. Eu vou fazer uma pergunta que não está aqui escrita, que eu pensei em fazer agora. Eu queria não encerrar com ela, porque tem uma outra que eu quero fazer depois, mas caminhando para o fim, qual é, na sua opinião, o maior medo que um pastor precisa ter hoje? O maior medo é de você estar pensando que está servindo a Deus e não está servindo. O maior medo é você dizer, eu estou trabalhando para a igreja, mas eu estou agradando a Deus. Com todas aquelas funções que eu tinha, eu te digo que a minha pergunta sempre era uma para Deus. Isto te agrada? Que eu estava num linguajar amazonense que tu conhece bem, eu estava até o tucupi, que é um termo, né? Um termo local. Cheio, né? Quando a pessoa está cheia, está tudo. Eu estava envolvido na obra 24 horas. Mas a pergunta era,
a Deus, isso te agrada? Ou seja, o maior medo de um pastor É que não ele tem que ter é estar fazendo, mas não agradando. Muitas vezes você está fazendo é, de tudo, está se acabando com a tua saúde. mas E não é a Deus vontade de não é a Deus. vontade de Deus. Ele falou, mas eu não pedi isso. Não pediu. Você está fazendo, mas não é isso que eu quero. Ele diz, pega o meu fardo, que é leve e suave. E a gente muitas vezes está pegando o fardo dele e deixando pesado. E ele não quer isso. A obra é algo prazeroso. É trabalhoso? Sim. Tem todo tipo de problema? Sim. Mas isso é prazeroso. Sim. É prazeroso. Você saber que você é perseguido, isso tem que te deixar alegre. Sim. Saber que se levanta as coisas contra você sem você fazer, isso tem que te deixar alegre. E hoje os pastores e a membresia muitas vezes está se questionando, dizendo, mas por que isso está acontecendo se eu sirvo Deus? E eu tenho uma resposta, é porque você serve Deus. Eu vou até homenagear meu discipulador aqui, Samuel, essa aqui é para ti. Ele falaria assim, bem-vindo ao cristianismo. Exatamente, bem-vindo ao cristianismo. É isso, o cristianismo é isso, você vai sofrer por ele. Mas ele vai suprir tudo. Sim. Então, tem tudo isso. Sim. Para fechar, então, meu amigo, o que você tem ouvido de Deus hoje para compartilhar com a gente? Glaucio, o que eu tenho ouvido é que o tempo da ampulheta está fechando. Os sinais estão fechando. É tempo de se achegar a Deus. É tempo de consertar o teu ser. E a Igreja de Cristo somos nós. Não é um prédio, não é uma marca, não é uma denominação. Somos nós. E a Igreja de Cristo, ela tem que se consertar, porque vem por ela. Os primeiros a serem apertados é a Igreja de Cristo. Não é o mundo, não é o governo que vai entrar. Não interessa para nós muito quem vai entrar. Interessa que os sinais, seja quem for, estão se cumprindo. Então é tempo de a gente se consertar. Todos os dias. A Bíblia diz lá em Apocalipse, quem está sujo, se suje mais. Quem está limpo, se limpe mais. É tempo de a gente procurar mais a Deus, mais o Espírito Santo e ouvir Ele. Porque tem o escutar Ele. E tem o ouvir. Escutando, todo mundo está escutando. Ouvindo, não. Porque ouvir é praticar. Escutar, não. Todo mundo escuta. Mas ouvir, não. Você escuta Deus, mas você não ouve. Porque muitas vezes você diz, não, eu sou filho de Deus, eu posso fazer isso. Mas você não ouviu o que Deus diz. Você pode, mas não deve. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, somos livres para tudo. Mas eu tenho que saber o tudo que me leva para onde. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí te leva a tomar decisões que as pessoas dizem, meu Deus, que houve? Houve que eu ouvi a Deus e tomei a decisão. Você não quer? Você escutou, mas não ouviu. E muitos hoje, infelizmente, é triste, mas estão assinando seu caminho para o inferno. Fazendo a obra, mas não da vontade de Deus. Obrigado. Prazer enorme te receber. Prazer é meu. Obrigado. Deus abençoe. Deus te abençoe. Obrigado por você ter assistido até aqui. Curte, compartilha, comenta aqui nesse vídeo. Sejam respeitosos nos comentários. E é isso, Deus te abençoe. Até o próximo. Esse podcast foi produzido por Triplay Films.